Tudo que você quer é viver em paz no teu relacionamento, mas a única coisa que você consegue é estresse e confusão. Você tenta adivinhar qual é o comportamento que ele quer de você, mas parece que você nunca acerta. Aí você começa a reviver as mesmas cenas 1 milhão de vezes, tentando identificar qual é o exato momento em que o negócio desandou. Porque aí, quem sabe, você não repete esse erro. Você vive ansiosa, tentando entender o que é que você faz de tão errado que esse homem nunca está satisfeito. Mas, claro, nos momentos em que você está a um fio de desistir, aí você parece que acerta. Ele fala que te ama e que vocês só não vivem em paz porque você faz tudo errado, porque você fala com quem não deveria, porque você responde como não deveria, ou que você não faz o que ele gostaria que você fizesse. Mas o que é isso, afinal? Ou, por outro ângulo, será que existe mesmo um comportamento saudável que ele quer que você tenha para que vocês tenham um relacionamento de paz e harmonia? Linha. Eu já tive um namoro assim, em que não importava o que eu fizesse, ele estava insatisfeito. E eu acreditava no amor dele por mim. Hoje eu vejo que não era bem amor. E se esse vídeo chegar pra ele, ele vai falar que eu tô equivocada, porque pra ele era amor. Mas, gente, quando a pessoa fica obcecada em você e querendo que você seja diferente do que você é, desculpa, isso não é amor. Isso é manipulação e controle. Ah, mas você tá falando então que ele era narcisista? Não, eu não estou falando isso, porque como eu sempre digo, eu não tô aqui pra dar diagnóstico pra ninguém. Então não me interessa se a pessoa atua comigo de forma emocionalmente disfuncional de propósito, ou seja, tem traços de alguma patologia psiquiátrica, ou simplesmente porque ela tem feridas. Porque ela é insegura, ela faz sem querer, ela simplesmente quer me manipular e me controlar para que as suas feridas sejam mantidas ali sob controle. Ou seja, não me interessa se é de propósito ou se é sem querer. Mas se me deixa confusa sobre qual é o comportamento que eu tenho que ter, não é amor. Então, se no seu relacionamento você está sempre pisando em ovos, tentando acertar, mas parece que é uma prova em que você é sempre reprovada, eu quero te alertar que talvez você esteja num relacionamento de manipulação e controle. E sim, são traços de relacionamento abusivo. Meu nome é Andressa Dias, eu falo sobre cura de término e construção de relacionamentos saudáveis nas outras redes. Estou começando a gravar conteúdo por aqui. Meu propósito é transformar a forma como nós, mulheres, lidamos com relacionamentos, términos e recomeços. E eu faço isso misturando um pouco da minha história com todo o conteúdo que eu adquiro por aí. Então, se esse tema te interessa, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Essa é uma série em que eu falo sobre as várias esferas do relacionamento tóxico, como que ele começa, como que ele se mantém, como que você identifica se é o seu caso ou não e como que você sai dele. Esse é o 5º vídeo e eu vou falar basicamente sobre essa fase de confusão, em que parece que você duvida da própria avaliação das coisas, perde o senso crítico do que é certo ou errado e basicamente vive exausta, tentando acertar, mas parece que nunca consegue. Um primeiro passo muito importante aqui é diferenciar amor de apego. Muita gente tem em mente que quando traz muito sofrimento, quando é muito difícil, quando tem muita aprovação, é muito amor. Mas eu quero te dizer que não é assim que funciona. Se você vive revivendo cenas, tentando adivinhar aonde foi que alguma circunstância desandou, se uma mensagem que ele demora para te mandar te deixa ansiosa, se você fica atualizando tanto o WhatsApp quanto o Instagram, se você não tem tranquilidade de falar sobre os conflitos, se você não tem tranquilidade de expor o que você sente, se você vive pisando em ovos sobre o que você pode dizer e o que você não pode dizer, se você vive calculando qual é o comportamento que você tem que ter para manter os poucos momentos de paz que você tem, eu quero te dizer que você não vive um relacionamento de amor. A ansiedade de quem quer um relacionamento saudável, mas vive num relacionamento emocionalmente doente, é como uma fome que nunca passa. Você vive exausta, você vive querendo alguma coisa que nunca chega. Essa esperança de que de repente tudo vai ficar bem drena a tua energia. Eu sei que você sempre volta lá no começo e fala: gente, mas e aquele homem não existe? Não, aquele homem não existe. O homem que existe é esse com quem você está convivendo agora. Aquilo lá era uma performance para te convencer a entrar nessa rede. Quando é amor, você se sente segura. Você não fica com esse gelo no estômago o tempo todo. Você não fica com medo do que você pode dizer e do que você não pode dizer. Quando é amor, você tem clareza sobre o que você sente e tranquilidade de falar sobre o que você sente. Amor não é sobre o que ele diz,
Porque muito provavelmente ele fala que te ama e que ninguém vai te amar como ele ama. Mas não é sobre isso. Amor é sobre o que você sente quando está com ele, não sobre o que ele diz que sente. Esse mix que você sente de dor com esperança, essa oscilação de quando tá longe quer estar junto. Quer estar junto para ter certeza de que tá tudo sob controle, de que tá tudo bem, de que ele tá calmo. Mas quando tá junto, tem também uma ansiedade porque a coisa pode desandar a qualquer momento. Então aí você também prefere estar longe. Essa oscilação não é amor. O problema é que você vai ficando familiar a essa angústia. A familiaridade com esse mix de sentimentos, esse mix entre dor e esperança, entre culpa, vergonha e vontade de estar junto ao mesmo tempo, te é mais familiar do que as verdades que você tinha claras antes desse relacionamento tomar esse rumo aí. Ou seja, já não é mais sobre certezas que você tinha. Agora é sobre a familiaridade com o que você acostumou a lidar. Lembra daquela história do sapo na panela? Se você joga um sapo numa panela com água fervendo, ele pula da panela. Mas se você joga um sapo numa panela com água fria e liga o fogo dessa panela, ele cozinha ali dentro, porque ele não percebe a água esquentando. Isso é você nesse relacionamento tóxico. E eu sei como é essa sensação de, não, eu vou aguentar só um pouco mais, porque ele vai voltar a ser aquele cara do começo. A partir daqui, as suas necessidades e os seus limites, eles já foram colocados de lado. E se eles foram colocados de lado para evitar o conflito ou para manter a paz, não é amor, tá mais com cara de apego e dependência emocional. Se você viu até aqui, eu peço que você dê um like no vídeo. Isso me ajuda muito porque mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante e pode ajudar mais gente. E se a minha linguagem faz sentido para você, eu quero deixar claro que eu tenho outros conteúdos mais estruturados. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo. Tem a opção de cursos gravados ou de uma mentoria, que é um acompanhamento por 6 meses em que eu vou ouvir a sua história e trazer conteúdos estruturados especialmente para você. Voltando para o tema desse vídeo, então, que é aquela confusão em que você se encontra, que parece que fica tudo nublado, pode ser que chegue num ponto em que duvidar de si mesma é mais frequente do que confiar no que você sente, no que você vê, no que você ouve. E aqui a gente está falando de gaslighting. Eu passei um pouco sobre esse tópico no vídeo anterior, mas eu entendi que faz sentido falar mais um pouco. Pode ser que seja frequente você ouvir: "Está exagerando. Não, não foi isso que você viu. Você está confundindo as coisas. Não, agora você já está imaginando coisas. Não foi isso que aconteceu." Quando você ouve isso inúmeras vezes, essas frases vão substituindo as verdades que você tinha antes desse relacionamento. E aí você começa realmente a duvidar da própria sanidade mental. E como provavelmente a essa altura ele já te afastou de familiares, de amizades, de todas as pessoas que te ajudavam a enxergar as coisas com maior clareza, você perde a referência. Cada vez que você se cala e aceita a verdade que ele te impõe, o seu mundo encolhe um pouquinho mais. Gente, os mosquitos estão me engolindo aqui. Então a gente chegou num ponto em que você precisa começar a reconstruir a sua autoconfiança. Você precisa identificar o que você sente e validar o que você sente. A partir do momento que você tem clareza sobre o que você sente dentro das circunstâncias, você consegue avaliar essas circunstâncias com mais consciência. E aqui eu te encorajo fortemente a escrever. Muita gente fala também sobre afirmações na frente do espelho. Eu não gosto muito de ficar fazendo afirmações na frente do espelho, sei lá, me sinto meio desconfortável. Eu acredito que seja benéfico, mas ainda não cheguei nesse patamar. Só que escrever, gente, escrever é libertador e esclarecedor. Então já pode pegar o caderninho e começar. Pode escrever frases como: a minha experiência é válida, o que eu sinto importa, e por aí vai. Eu sei que depois de tanto tempo ouvindo que você viu errado, ouviu errado, interpretou errado, agiu errado, o que você sente errado, parece impossível confiar em si mesma de novo. Mas eu quero te dizer que a validação que você quer, ela pode vir tanto externamente, mas ela pode vir principalmente internamente. Então, considerando o contexto em que você está, você vai ter que fazer isso por você. Escreve no caderno: o que eu sinto é real, mesmo que ninguém enxergue. Não aceite mais frases como: você está exagerando. Não foi bem isso que aconteceu. Você é muito sensível.
E quando eu falo não aceite, eu não estou falando para você debater com ele sobre essas acusações. Porque muito provavelmente a comunicação com essa pessoa não é algo razoável. Gente, os mosquitos estão realmente me engolindo. Eu já presenciei alguns diálogos desse e realmente parece uma conversa de gente louca. O problema é que ele faz isso com consciência e quem realmente está ficando louco é você. Então vamos dar um stop nisso, pega o caderninho e escreva. Eu estou chateada, sim, porque estou sendo ignorada, por exemplo. Ou eu estou triste porque por mais que eu faça, ele nunca está satisfeito. Uma coisa que eu costumo perguntar para esses homens quando tenho oportunidade é: mas se ela é tão insuportável, se ela faz tudo errado, vê tudo errado, tão burra, tão incompetente, por que você quer ficar com ela? E aí é claro que quando uma pessoa com expansão de consciência, com clareza faz essa pergunta, ele não sabe o que eu responder. Ele não sabe o que eu responder porque a realidade é o quê? Eu quero ela porque ela eu consigo manipular e controlar. Então, voltando, escreva no seu caderno o que você sente sobre as situações. Quando ele te disser que não foi bem isso que aconteceu, escreva no seu caderno. Foi isso que aconteceu da minha perspectiva. Você precisa começar a validar o que você sente, porque quando você tiver autoconfiança sobre o que você sente, você vai começar a avaliar as circunstâncias. E eu não estou falando tudo isso para você se obrigar a se sentir bem, a se sentir leve, a se sentir tranquila. Eu estou falando tudo isso para você saber que você vai ter que lidar com o seu desconforto. Não se obrigue a se sentir bem e feliz todo o tempo, mas saiba lidar com o seu desconforto de forma consciente. Se alguém diz que você está exagerando, não se sinta culpada. Simplesmente saiba que você sente mais profundamente do que ele. Ou se alguém diz que você viu errado, diga que você viu de outro ângulo. Entenda e aceite que você viu da sua perspectiva, com a sua história, e não com a dele. Então, para encerrar, se você está exausta tentando entender as regras do jogo, mas parece que você nunca acerta, você precisa começar a validar os seus sentimentos para então começar a avaliar as circunstâncias com base no que é importante para você. À medida que você entende os seus sentimentos e entende o que faz você se sentir assim ou assado, você vai retomando a própria consciência e retomando a própria consciência, você deixa de ser refém das verdades que outra pessoa te impõe. Você não precisa de permissão para sentir o que você sente. Acolher os próprios sentimentos, lidar com o próprio desconforto, saber permitir que o sentimento flua, é clareza emocional, é maturidade emocional. Usa então o teu caderno de ouvinte, sem julgamento. Vai escrevendo sobre o que você sente, vai identificando os seus padrões, vai percebendo o que está sufocado aí dentro de você. O próximo vídeo vai ser sobre a dificuldade de quebrar esse ciclo. Parece que é impossível sair mesmo enxergando que esse relacionamento não te faz bem. Porque no fundo, você sabe que ele não te faz bem. Se a minha linguagem faz sentido para você e você gostaria de um acompanhamento mais próximo, não deixe de ver o link na descrição. Até o próximo vídeo.